por trás de cada crime, existe mais do que um culpado. Existe uma mente, um passado e uma história que o mundo esqueceu de ouvir. No Mente Criminosa BR, a gente não mostra só o que aconteceu. A gente revela o que levou alguém a cruzar a linha. Era uma casa pequena, com paredes finas, cômodos apertados e uma janela que vivia fechada. Ali viviam dois, mãe e filho, sozinhos, em silêncio. Ela, mulher de meia idade, marcada por perdas, sem família, sem visitas, sem vida social. Ele, jovem calado, introspectivo, com os olhos sempre baixos e os passos sempre atrás dela. O filho raramente saía, não tinha amigos, não estudava, não trabalhava. Dizia que a mãe precisava dele, que ela era frágil demais, vulnerável demais, dependente demais. Mas, na verdade, era ele quem precisava dela, com uma urgência silenciosa, com um apego doentio, com uma dependência que crescia como um mofo nas paredes daquela casa. Ninguém desconfiava de nada. Os vizinhos achavam estranho, mas seguiam suas rotinas. Até que um dia o cheiro se espalhou, o silêncio ficou ainda mais profundo e a polícia foi chamada. Lá dentro, encontraram o corpo da mãe, já em estado de decomposição, coberto com um cobertor, no mesmo sofá onde sempre assistia a TV. E ao lado, sentado no chão, o filho, com o rosto inchado, mas em paz, disse apenas uma frase: "Eu não podia deixá-la sozinha." E é com esse retrato sombrio que começamos mais um episódio. Uma história que não fala só sobre morte, mas sobre prisão emocional, dependência e o tipo de amor que sufoca. Desde pequeno, ele já era diferente. Não chorava quando se machucava, não interagia com os colegas, ficava horas quieto no canto do quarto, desenhando rostos sem olhos. A mãe dizia que ele era especial, que era sensível, que só precisava de tempo. Mas o tempo passou e ele não se conectava com ninguém. Nunca ia em aniversários, não dormia fora de casa, não confiava em estranhos. A única pessoa que parecia entender seus silêncios era a mãe. Ela era tudo: amiga, cuidadora, confidente, guia. E ele se agarrou a isso com força, como quem teme desaparecer se soltar. Quando o pai os abandonou, ele tinha apenas 8 anos, e foi nesse momento que o vínculo entre eles se tornou uma prisão invisível. Ela passou a projetar toda sua dor no filho, e ele passou a enxergar na mãe o único motivo para existir. Os dois se isolaram do mundo, pararam de receber visitas, cancelaram contas nas redes sociais, não falavam com ninguém da família. A relação virou um mundo fechado, um universo paralelo em que um orbitava o outro. E assim, os anos passaram. O garoto virou adolescente e depois adulto, mas continuava grudado na mãe, com medo de que ela sumisse, de que fosse embora, de que morresse. Não suportava a ideia de ficar sem ela e por isso passou a controlar tudo: a rotina, as roupas, o que ela comia, com quem ela falava. Chamava isso de cuidado, mas era vigilância, era medo travestido de zelo. E o mais assustador é que ela parecia aceitar, ou talvez não soubesse como sair. Com o tempo, a mãe começou a adoecer. Nada grave, mas dores nas costas, quedas frequentes.
uma tosse insistente. Ela dizia estar cansada, mas o filho interpretava como um sinal de que ela estava morrendo. E esse medo se transformou em obsessão. Começou a impedi-la de sair, de ir ao mercado, de conversar com vizinhos. Passou a controlar seus remédios, a interromper seus cochilos, a vigiar sua respiração durante a noite. Não dormia direito, não comia, não se cuidava. Toda a sua energia era voltada para protegê-la, mas na verdade estava tentando controlar o inevitável. E foi nesse processo que ele começou a perder o senso de realidade. Falava sozinho, respondia em nome dela, escrevia cartas como se fossem conversas entre os dois. Na cabeça dele, a conexão era tão forte que ela nunca poderia ir embora. Nunca. Mas o corpo da mãe, já cansado, não resistiu. Ela morreu durante a madrugada, sentada no sofá, com um livro nas mãos e os olhos fechados. O filho, em choque, não chamou ajuda. Cobriu o corpo com um cobertor, sentou-se ao lado e ficou ali. Por dias, semanas, falando com ela, respondendo por ela, vivendo como se nada tivesse mudado. A vizinha só chamou a polícia porque o cheiro ficou insuportável. E foi assim que encontraram a cena. Um amor que virou cárcere. E uma perda que se transformou em delírio. Quando a polícia entrou, não houve resistência. Não houve gritos. Não houve fuga. O rapaz apenas olhou e disse: "Ela está dormindo." Os agentes tentaram entender. O cenário era surreal. Não havia sinais de luta nem de agressão. Apenas o corpo e o silêncio. Foi levado para avaliação psiquiátrica e os laudos foram claros. Não se tratava de loucura no sentido clássico, mas de um distúrbio profundo de vínculo afetivo, de uma dependência emocional incapacitante, com traços de transtorno obsessivo. A imprensa chamou de o caso do filho que não soube dizer adeus. Mas a verdade era mais complexa. Ele não era perigoso para os outros, mas era uma ameaça para si mesmo, para sua sanidade, para sua liberdade. Na audiência, o juiz perguntou se ele entendia o que havia feito. Ele respondeu: "Sim, eu tentei manter ela comigo." O promotor pediu internação, os especialistas recomendaram acompanhamento vitalício. A sentença não foi prisão, foi isolamento terapêutico. Foi assim que ele desapareceu dos olhos do mundo, recluso, em um centro onde ninguém o chamava de monstro, mas também ninguém o tratava como inocente. Porque às vezes a linha entre vítima e responsável é turva demais para ser definida com clareza. E esse caso mostrou isso com crueldade. Essa não é uma história sobre crime. É uma história sobre solidão. Sobre o que acontece quando o amor deixa de ser vínculo e passa a ser prisão. O filho não matou a mãe, mas matou a si mesmo quando fez dela seu único mundo. E quantos vivem assim? Reféns emocionais, dependentes afetivos, pessoas que não sabem existir sem o outro. Esse episódio é um alerta, um espelho, um pedido de atenção. Porque há muitos filhos como ele e muitas mães como ela. Relacionamentos que parecem amor, mas que escondem medo, controle e carência. Amar não é vigiar, não é controlar, não é sufocar. Amar é permitir espaço, é aceitar perdas,
é crescer ao lado do outro, não em cima dele. Se essa história mexeu com você, saiba que há muitas outras por aqui, casos reais, mentes sombrias e perguntas que nem sempre têm respostas, mas que merecem ser feitas. Explore o canal, escolha o próximo episódio e continue essa jornada com a gente. Ah, e se você quer apoiar esse projeto e não perder nenhum conteúdo, clique em inscrever-se. Isso faz toda a diferença. E se você chegou até aqui, respirando fundo, com o coração apertado, é porque essa história mexeu com algo aí dentro. Talvez tenha te lembrado de alguém, ou talvez tenha feito pensar em como pequenas atitudes do dia a dia podem esconder grandes feridas. Por isso, fica aqui um convite. Revisite seus vínculos. Repare nas relações que você alimenta, nas que você sufoca, nas que você não percebe mais. Porque o amor saudável precisa de espaço e o cuidado verdadeiro nunca aprisiona. Se essa história mexeu com você, saiba que há muitas outras por aqui. Casos reais, mentes sombrias e perguntas que nem sempre têm respostas, mas que merecem ser feitas. Explore o canal, escolha o próximo episódio e continue essa jornada com a gente. Ah, e se você quer apoiar esse projeto e não perder nenhum conteúdo, clique em inscrever-se. Isso faz toda a diferença. Os dias que se seguiram à internação foram os mais difíceis. Ele se recusava a comer, a tomar banho, a interagir. Pedia para que o deixassem ir embora. Dizia que a mãe o esperava, que ela podia estar com medo, sozinha, confusa. Os profissionais tentavam explicar, tentavam mostrar fotos, vídeos, relatórios, mas nada convencia. Porque em sua mente, ela ainda estava lá, no sofá, com o livro nas mãos e esperando o café da tarde e o programa favorito da TV. Era como se a realidade tivesse rachado e ele tivesse escolhido viver na parte que doía menos. Essa fuga psicológica, essa construção de um mundo alternativo, não é incomum em casos de perda afetiva extrema. É o cérebro tentando proteger o que resta, mesmo que isso custe a própria sanidade. Em uma das sessões com o psiquiatra, ele desenhou a casa onde viviam. Cada cômodo tinha um nome diferente: sala da segurança, cozinha da conversa, quarto do abraço. E no centro, um espaço sem paredes, sem portas, chamado Lugar do Sempre. Ali, segundo ele, era onde a mãe estaria para sempre, esperando por ele, em paz, sem dor, sem partida. O terapeuta percebeu que aquele lugar do sempre era a única forma que ele encontrou para continuar existindo, sem entrar em colapso. A obsessão virou abrigo, o apego virou crença e o luto virou prisão. Mas em vez de desmanchar esse mundo inventado, os profissionais decidiram construir uma ponte. Levaram ele a compreender, aos poucos, que o amor não morre com o corpo, mas também não pode impedir a vida de seguir. Foi um processo longo, doloroso e cheio de recaídas. Mas foi o começo de algo novo. Os jornais sensacionalistas exploraram o caso como se fosse uma história de horror. Chamavam o rapaz de doente, de louco, de perturbado, mas nunca se perguntavam quantas famílias vivem dinâmicas parecidas, silenciosas, tóxicas, mas socialmente aceitas. A linha entre cuidado e controle, entre amor e sufocamento, entre presença e invasão, é tênue e muitas vezes ela é atravessada sem perceber. Quantos filhos carregam os medos dos pais? Quantas mães vivem pelos filhos e esquecem de si mesmas? Quantas pessoas se tornam reféns de vínculos que começaram por amor, mas terminaram como prisão?
Esse caso não é um monstro isolado, é um reflexo distorcido de algo que se vê todo dia, em silêncio, entre quatro paredes. E é por isso que ele precisa ser contado. Não para julgar, mas para entender e talvez impedir que se repita. Anos depois, o rapaz ainda está internado, mas hoje já participa de oficinas, escreve diários, consegue diferenciar passado e presente. Em um dos textos, escreveu algo que ficou marcado. Só entendi o que era amor quando percebi que minha dor não podia ser justificativa para prender ninguém. Essa frase foi usada em um seminário sobre vínculos abusivos, citada por um dos terapeutas que o acompanha, e se tornou um símbolo de que até mesmo nas histórias mais trágicas há espaço para reconstrução. Ele nunca vai ser o mesmo, e talvez nunca consiga viver fora da instituição, mas hoje ele reconhece os limites, não tenta mais substituir a ausência com presença forçada. Aprendeu que o amor verdadeiro não tem correntes, não exige prisão, não depende de controle. E essa é a lição que esse caso deixa. Porque enquanto houver gente confundindo afeto com posse, proteção com vigilância e cuidado com controle, casos como esse continuarão surgindo. E por isso é importante falar, denunciar e ensinar. Amor que aprisiona não é amor, é medo disfarçado. E todo medo precisa ser enfrentado. Com coragem, com verdade, com lucidez. E antes de encerrar, fica aqui uma provocação. Será que você também não está preso a alguém, a uma ideia, a uma memória que impede você de seguir? Será que o amor que você oferece é mesmo liberdade ou uma forma de controle disfarçada? Às vezes, a dor não vem do abandono, mas da negação em aceitar que tudo muda, que ninguém fica para sempre, que até os vínculos mais intensos precisam de ar. Não ignore os sinais, não transforme afeto em prisão, não use medo como argumento para amar. Seja a pessoa que liberta, não a que retém. E lembre-se, ninguém nasceu para viver em jaulas emocionais, mesmo quando elas têm a chave por dentro.